Oi, gente. Um dos argumentos comuns utilizados por pessoas que não acreditam na possibilidade de Lula vencer a eleição no primeiro turno é que, se ele nunca venceu no primeiro turno em eleições passadas, não é dessa vez que ele vai ganhar. No entanto, a gente vê pesquisas, como a nova pesquisa da BTG, publicada recentemente, em que Lula tem 49,4% dos votos válidos, bem próximo de vencer no primeiro turno. E nesse vídeo, eu não vou só trazer os dados da pesquisa, mas eu vou examinar esse argumento. Esse argumento que diz, se ele nunca ganhou antes no primeiro turno, por que ele ganharia agora? E vou trazer para vocês, eu acho que o óbvio contra-argumento vem logo de cara, nós nunca tivemos, na história recente do Brasil, uma presidência como a presidência do Bolsonaro. A gestão bolsonarista dos últimos 3 anos e meio é que coloca um cenário de possibilidade de vitória de Lula como um cenário de rejeição do que aconteceu dos últimos 3 anos e meio. Trazendo dados da pesquisa, nessa pesquisa, Lula, como eu disse, tem 49,4% dos votos válidos, Bolsonaro tem 35,9% dos votos válidos. Nos votos gerais, Lula oscila para menos um pouco e está com 44%, Bolsonaro 32%, Ciro Gomes 9%. E no segundo turno, Lula ganha por 54-36, vê que Bolsonaro cresce muito pouco para o segundo turno, né? E todos os demais, e ganha de todos os demais adversários. Ele ganha de Ciro 48-32, e Ciro vence Bolsonaro também por 48-38, né? Então eu quero examinar essa e outras pesquisas e esse argumento de que, se Lula nunca ganhou no primeiro turno, por que é que ele venceria agora? Bem, é importante para a gente raciocinar sobre isso, a gente se lembrar de 2018. Como é que um cara como Bolsonaro, um deputado do baixo clero, vira presidente? Ele se torna um intérprete mais destacado naquele momento do antipetismo. E de onde vem o antipetismo? O antipetismo vem da Lava Jato, vem da mídia, e uma parcela ali de alguns erros do PT e de pessoas do PT, sim, tem uma parcela, né? Tem também o PSDB, o Aécio ter questionado, o golpe jurídico parlamentar, uma atuação vergonhosa do Congresso que contribuiu para o antipetismo. Então, nós temos muitos fatores que fizeram um cenário político em 2018 de ser um cenário de antipetismo. Vamos lembrar que Bolsonaro, no auge do antipetismo, quase ganhou a eleição no primeiro turno. Mas alguns pontos percentuais ali, e Bolsonaro teria vencido a eleição de 2018 no primeiro turno. Um candidato de extrema-direita, um candidato não tão conhecido assim nacionalmente antes da eleição. Sim, teve a coisa lá da facada e que foi um fator que desequilibrou o processo eleitoral, é verdade. Mas, se nós lembrarmos daquele período, nós vamos lembrar que Bolsonaro, ele simplesmente interpretou o sentimento que estava dominante, que era o antipetismo. Ele foi aquele que virou um veículo para o antipetismo. Muita gente votou em Bolsonaro para tirar o PT, para derrotar o PT. Na crença, que ficou muito popular naquela época, de que basta tirar o PT, que as coisas do Brasil vão melhorar. Os 3 últimos anos, 3 anos e meio desde então, muita coisa aconteceu. E o Brasil, longe de melhorar, piorou e muito. E aí nós temos o exemplo da inflação, dos cortes na educação, dos cortes na saúde, na falta de execução do orçamento. O exemplo da pandemia, um negacionismo científico com consequências trágicas, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha. Ou seja, nós temos um cenário construído pelo que aconteceu nos últimos 3 anos, também inédito. Inédito. É importante entender isso. Nunca na história recente do Brasil, desde a Constituição Cidadã, nós tivemos um presidente e uma presidência como essa dos últimos 3 anos e meio. Nunca. Ela coloca um elemento e um cenário político completamente diferente. Porque nós tivemos um presidente que o tempo todo ameaça membros do Supremo
Isso é novidade. Nós temos um presidente que continuamente, agora ele está de novo querendo organizar um ensaio de golpe para o 7 de setembro. Nós temos um presidente que, durante uma tragédia humanitária, durante uma pandemia, se negou a se vacinar, falou múltiplas vezes contra a vacina, fez aglomerações sem máscara e defendeu e foi contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, ele queria ser especialista maior do que os maiores especialistas do mundo. Coisa ridícula, absurda. Exemplo de negacionismo científico explícito, na cara das pessoas. O que é que isso produz? Isso produz um cenário político completamente diferente. Isso garante que Lula vai ganhar no primeiro turno? Não. É possível, eu diria até provável, que tenha segundo turno. Mas também não é tão improvável assim que a eleição seja resolvida no primeiro turno e Lula ganhe no primeiro turno. E se isso acontecer, aconteceria em grande medida porque parte da população brasileira teria interpretado que os 3 últimos anos, os 3 anos e meio, eles precisam ser rejeitados. Eles precisam ser... é uma rejeição a isso. Então existe uma tendência das pessoas, quando olham para as pesquisas e veem, olha, nesse momento quem lidera é Lula e o adversário dele é o Bolsonaro. Tem outros candidatos, mas estão pontuando muito menos. Parte da população brasileira simplesmente faz da eleição uma eleição quase que plebiscitária para reprovar o governo Bolsonaro e dizer, olha, se a escolha é essa aí, vou logo de Lula para derrotar logo esse governo. Existe esse sentimento se formando na população brasileira. Assim como em 2018 existia o sentimento do antipetismo. Né? Então, a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno existe. É uma certeza? Não. Tem muito tempo até a eleição, tem campanha, tem a propaganda na televisão tem hoje em dia menos impacto do que já teve no passado, mas tem fatos novos que podem acontecer. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Por isso eu não estou aqui afirmando nada. Mas diante das pesquisas e diante do que aconteceu nos últimos 3 anos e meio, não seria assim tão surpreendente se parte da população brasileira, 55%, 58% da população brasileira, desse a vitória a Lula já no primeiro turno. Com 55%, 58% ali dos votos válidos, por exemplo. Perto de 60% dos votos válidos. Não seria uma grande surpresa. Pelo menos não para mim. Porque eu avalio que seria uma forma que a população encontrou de, combinando lembrança de aspectos positivos dos governos petistas, aumento do salário mínimo, expansão do ensino público, né, universitário especialmente, programas sociais como Luz para Todos, Bolsa Família. Então tem alguns elementos de algumas lembranças positivas, mas especialmente lembranças muito negativas dos últimos 3 anos e meio de Bolsonaro. Então é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, e é por isso que eu interpreto que não há nada de muito surpreendente em todas essas pesquisas estarem dando, nesse momento, a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, com Lula bem próximo do percentual necessário para isso. Mas, claro, não há nenhuma garantia, e daqui até a eleição as coisas podem se modificar um pouco. E nós estaremos aqui analisando. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.